Vou contar uma história para vocês. Venham, crianças. Mas tinha dia que eu não queria saber, não queria que jogasse. Olá, pessoal do YouTube, aqui seu amigo Poemar. E mais um Histórias de Poemar. A história de hoje é a respeito do meu primeiro videogame. Na época não existia nada assim eletrônico e começou a revolução com o Odyssey 2, chegou no Brasil, que era brinquedo de gente rica. E o Atari ele veio logo em seguida e realmente popularizou aqui no Brasil, porque tinha um negócio no Brasil que o Brasil ele era fechado para importações. Então, dificilmente a pessoa tinha um Atari genuíno. Todo mundo tinha Ataris clones, que era um jeito que as empresas burlavam o sistema e, sei lá, acho que eles importavam os componentes e montavam aqui. Era uma coisa assim, ou era uma pirataria mesmo, com o aval do governo. E a minha mãe, ela comprou pra gente aí um videogame da CCL, o VG800, que era compatível com o Atari. Uma coisa também que é peculiar, que cada videogame ele vinha com um cartucho diferente. Não é que nem a geração aí Super Nintendo e Mega Drive. Por exemplo, Super Nintendo, todo o Super Nintendo vem com Mario, né, por muito tempo. E todo o Mega Drive vinha com Altered Beast. No caso do Atari era diferente. O mesmo videogame às vezes ele vinha com Enduro, outra peça vinha com Pac-Man, outra peça vinha com outro jogo e assim era sortido. E o videogame que a gente pegou ele veio com um jogo que chamava Mr. Potion, que era Senhor Carteiro, né, em português. A gente ganhou também o jogo Ski-Hill, que era um esquilo, né, em português. E só no primeiro dia que meus pais eles deixaram jogar no televisor da sala, que era um televisor colorido. O televisor também custava bastante caro na época também. E depois a gente foi rebaixado por uma belíssima televisão preta e branca a válvula. Vocês, pessoal, vocês não sabem o que é TV a válvula. TV a válvula, você liga ela e começa, parece uma igreja lá dentro, assim, você vê um monte de coisinha assim, como se fossem umas velas, assim, é muito engraçado. E demora assim, vamos dizer, para aparecer a imagem depois que você ligou, demora 2, 3 minutos assim para aparecer a imagem. E a TV ela é meio assim, como se diz, é meio tinhosa aquela televisão. Às vezes você tava jogando o seu joguinho, aí dava defeito na TV, ficava girando a imagem, que nem tá girando agora. Ela tinha esse defeito, tinha dia que ela tava melindrosa, ela ficava esse giro assim, você não conseguia tirar de jeito nenhum, que tinha um botão que regulava, mas tinha dia que ela não queria saber não queria que jogasse, porque os meus pais tinham aquela lenda que videogame estraga a televisão. Pô, gente, você compra um videogame, que é um aparelho que é feito para ligar na televisão. O aparelho vai estragar a sua televisão? Não tem lógica, isso é uma lenda. Para não dizer que é lenda, nos arcades acontecia isso. Dependendo do jogo que ficava muito estático, a imagem chegava a queimar o tubo. Mas isso é coisa assim, ficava dias e dias, né? Sempre a mesma tela. Aí dava problema, mas não é isso que acontece, não. É lento. E é claro, né, por essa TV ser preto e branco, alguns jogos eram praticamente proibitivos pra gente, que nem tinha o joguinho lá, o Pressure Cooker. Não tem jeito de jogar aquilo em TV preto e branca, porque o lanche ele tem lá as cores, lá, vermelho, verde, azul. Aí quando você tá com o lanche, você não sabe se ele é de qual cor. Aí você joga no negócio errado lá, na prateleira errada, e você perde. Era sofrimento jogar, hein? Não era fácil não. E
O legal de ter uma Atari é que a galera do bairro, todo mundo tinha Atari. Então a molecadinha da rua, todo mundo tinha Atari, todo mundo brincava, todo mundo jogava. Você ia na casa do coleguinha brincar, você pegava o cartucho emprestado, era muito bom. Esse vídeo vai ser uma pequena série, então eu vou deixar a parte aí dos jogos aí pro próximo capítulo. Então vocês acompanhem aí a minha série e a gente vai desenvolvendo aí cada vez mais. Então, um abraço do Power Máfia, fiquem todos com Deus.